Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo 13, continuação. Vamos lá. A promessa de Deus é imutável. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão, com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior do que eles, e para eles o juramento conforme a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiemos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa promessa é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como percurso, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, né? Aqui foi feita uma promessa, né? Deus prometeu algo a Abraão, que a descendência dele seria tão numerosas como as estrelas do céu e como a areia da praia, né? E Deus fez essa promessa a Abraão, que não tinha filhos. E sua mulher também não poderia ter filhos, né? E eles já eram muito com a idade já avançada, né? Então já eram bem mais velhos. Mas Deus fez uma promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não importa o tempo, não importa a hora. Importa que Ele chega no momento certo. Muitas vezes nós queremos antecipar e adiantar o propósito de Deus, né? Os processos, mas as coisas de Deus são assim, ela vem na hora certa, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe o tempo certo para nos abençoar, ele sabe o tempo certo até onde nós podemos suportar e aguentar. Então não se desespere. Se hoje você está passando alguma dificuldade, alguma luta, alguma coisa que você está desesperado, tenha calma, paciência. Confia no Senhor. Confia. Assim como os nossos antepassados confiaram, vamos também confiar no Senhor, porque as promessas dele não falham, né? A promessa de Deus é imutável, então ela não passa sem se cumprir. Ela não falha. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Então Deus jurou por si mesmo, porque não tinha outra pessoa a quem maior para quem como jurar, né? Então Deus fez uma promessa a Abraão. Deus falou para ele que ele ia ter filho, que ele ia ser pai de nações. E ele quis falar ali na linguagem dos homens, né? Então, como os homens também sempre juravam para pôr fim a uma discussão, para poder afirmar um propósito, então Deus fez dessa forma também, né? E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Então a promessa não era só para ter mais filhos, né? Que ia ser numerosas as descendências, mas ele também iria abençoar a Abraão. Então foi essa promessa que Deus fez. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Então quando Deus faz uma promessa para mim e para você, não se desespere, porque vai se cumprir. No momento certo, Deus vai cumprir a promessa que ele fez, né? Ora, os homens juraram por quem é maior do que eles. E para eles, o juramento conforme a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. No mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento. Então Deus jurou ali para Abraão que a sua descendência ia ser muito numerosa, que ele não poderia contar as estrelas do céu, que ele não poderia contar a areia da praia. Então assim também seria a sua descendência, né?
Seria não só numerosas, mas abençoada. Então declare na sua vida, você é abençoado, porque você é herdeiro das promessas de Deus. Você é herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Então vamos crer nessas promessas. Aqui também diz assim, para que nós nos refugiemos o acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora de alma, firme e segura, a qual tem um pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Então, quando Jesus ali estava, na época ali de Jesus, né, havia um templo, e aquele templo havia um véu, e só entrava lá atrás só quem era como fosse pastor, né? Eles entravam ali para poder fazer uma oração, para poder levar a Deus os propósitos em oração, né? Mas quando Jesus veio e deu a vida por nós naquela cruz, o véu se rasgou, dando livre acesso a qualquer um, porque na época de Ana estava ali orando no templo, né? E Ana clamava ao Senhor. Só que tinha ali alguém que era Samuel, ou era, eu esqueci o nome agora, mas esta pessoa intercedia, né, por Deus. Então, Ana sempre orava ali ao Senhor. E quando Ana orava ao Senhor, essa pessoa sempre estava lá intercedendo por ela. Mas quando Jesus veio, entenda bem, quando Jesus veio e o véu, e deu a sua própria vida por nós, o véu do templo se rasgou. E conforme o véu do templo se rasgou, deu-nos livre acesso a Deus. Deu-nos livre acesso a Deus. Então entenda que o livre acesso a Deus foi nos dado através de Jesus. Então o véu do templo se rasgou. Todos poderiam entrar diante da presença de Deus agora. Não precisaria ninguém interceder por você. Ninguém mais precisaria interceder por você. Você tem livre acesso ao próprio Deus, ao nosso Pai, por intermédio de Jesus. Então a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu muito além nos seus descendentes. Porque da geração veio Davi, e da geração veio Jesus, e dessa geração veio nós. Então nós temos que entender que nós somos filhos, herdeiros de tudo que Deus fez para nós, né? Onde Jesus adentrou por nós como percurso, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus ali deu a sua própria vida para que o véu do templo se rasgasse e nós tivéssemos livre acesso a Deus. Então foi essa promessa que ele fez. E ele cumpriu todas as promessas. E Deus cumpre todas as promessas dele na nossa vida. Então não temas, não tenha medo. Confia no Senhor, porque as promessas de Deus sobre a nossa vida é cumprida. E Samuel foi o presente de Ana. Samuel que veio interceder por todos depois. Que foi um profeta. Então as bênçãos de Deus vai se cumprir na nossa vida, né? Que tenhamos fé, que tenhamos esperança nele. Porque a sua promessa não falha. Então, tudo o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Só confia, né? Vamos confiar no Senhor, amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Que o Senhor venha nos dar cada dia mais, né? Dedicação e amor diante da presença dele. Cada dia mais. Agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. Por este dia maravilhoso. Por termos a honra de estarmos vivos diante para adorar o nome do Senhor, amém? Agradeço a todos.